Não, minha mãe quer comprar, ela tem estoque de tudo em casa. E aí me lembra a Ayn Rand, né? Que ela comentava também. Comentava, parece que comentava comigo. Mas no né? livro e Essa tal. é a vantagem. Tinha lá, né, que o povo dela passava pela mesma coisa. E acho que a ditadura comunista faz isso para as pessoas não se preocuparem com política, com nada. Só com essa falta de comida. Sobrevivência. Imagina você com fome, você acha que você vai pensar em Você outra não tem coisa? outro Não. espaço pra pensar. A gente vê isso até nos problemas, por exemplo. Você acha que o povo que tá com fome se preocupa com aquecimento global Eu ou ia falar questões isso ambientais? agora, você tirou as palavras da minha Ele não se boca. preocupa, Todo pô. mundo que fala que o capitalismo é um problema para o meio ambiente, vão para lugares pobres, né? Por lugares pobres, quando você tem muita pobreza, a preocupação número 1 das pessoas é a alimentação. Então todo o resto fica secundário, inclusive, obviamente, a proteção do ambiente. Então você não vai fazer reciclagem. O Paulo Guedes falou isso. Falou, E ele só que foi, o que, né, que acontece? marretado. O pessoal pega aquele trechinho, né, e fala, nossa, olha como o Paulo Guedes foi elitista com essa frase. Gente, mas o problema não é que as pessoas pobres não querem que o ambiente seja protegido. O problema não é esse. É O que problema elas é que têm elas não têm prioridades. como. Como é que você vai reciclar lixo? Não tem pra onde ir. Você não tem, muitas vezes, nem água encanada, gente. 47% dos brasileiros não tem sistema de esgoto em casa. E isso vai sujar os afluentes, que vai pros rios, que vai pro mar. Então, não tem como você proteger o meio ambiente se você não tem essa prioridade. E que, naturalmente, lugares mais pobres não têm. Então, eu fui agora pra África. Tem muito problema de meio ambiente lá. Muita sujeira, muita poluição. Isso acontece também no Haiti, acontece em Cuba, acontece em diversos países que têm pobreza. Porque a preocupação número 1 não é essa. Não, Tem que quando você vê o sobreviver pessoal primeiro, falando né? sobre problema ambiental, você vê isso é um problema de gente rica. Pelo seguinte, o cara só passa a se preocupar com o gás carbônico que os motores a combustão soltam, porque os motores a combustão já resolveram um problema muito maior, que é, por exemplo, o problema da fome em boa parte do mundo. Mecanizou o campo, Exatamente. aumentou a produção, lá não tem acesso a isso. Mas lá tem gente rica. E essa era uma pergunta de um seguidor, ele falou: pergunta pra Zoe qual é a diferença de padrão de vida entre os membros do governo, do alto escalão, para as cúpula, pessoas né? comuns. Nossa senhora, completamente… Essa desigualdade ninguém reclama. né? Exatamente. E quando você joga no YouTube La Vida Secreta de Fidel, mostra até a casa. O Fidel morava, né, numa Uma mansão. mansão. Usava 2 Rolex. 2 Rolex, andava de Mercedes, Benz. E deixou uma fortuna parecida com a da rainha da Inglaterra. Mais ou menos quase um bilhão de dólares. Na Gente, época, a Forbes fez um levantamento. Quase bilhões. $1 bilhão de Então, dólares. pra você ver, os comunistas são mais capitalistas do que os próprios capitalistas. Então, enquanto isso, as pessoas em Cuba morrendo de fome. Enquanto o Fidel tem imagens dele com vinho. O charuto Entendeu? cubano é acessível pro cubano? Ou coíba. Você acha que cubano comum vai comprar coíba? Caríssimo. Ela fez a cara igual eu faço. ficou indignada. Igualzinho, tipo… Nossa, eu percebo. Eu te sigo, acompanho tudo da Renata. E eu vejo que ela sente a mesma indignação que eu sinto, sabe? E Então, entende por do isso que eu assunto tão postei, bem. É por tão isso que legal eu- ver uma pessoa que não é do meu país e tal. E que se interessa tanto pelo assunto e que fala com tanta… Você tem propriedade. Porque, cara, você sabe cada coisa que, tipo… Mas é ninguém aqui no Brasil pesquisa, né? sabe. E aí, o que acontece também, Zoe, o pessoal E vem isso, assim pra mim… eu me sinto muito representada, sabe? Eu te falei isso Obrigada. na live, né? Aham. Eu me sinto muito representada. É muito legal. Mas assim, uma coisa interessante é que tem muito aquela coisa no Brasil de mas você não é professora de história, você não é formada em história e não sei o que lá, então você não tem autoridade pra falar. Você Pra que eles morou tem que ter lá, um diploma, né? Se você não tem história, também você não pode falar. Ninguém pode falar. Você morou lá só quando eu era vivi criança. a porra da Você não história. sabe Você já nada. saiu, não pode mais Me diz falar. uma coisa, Mudou o regime. eu tenho 22 anos. Eu pareço de 22 anos? Não. Então, desde criança, eu nunca Aparentou a idade. aparentei a idade que realmente eu tenho, sabe? Então, aos 12 anos, eu era muito adulta. Eu lembro que eu andava sozinha Mas na a vida rua. ia pra cá. te fez fazer isso, né? A vida te Exatamente. levou pra esse caminho. A vida, eu amadureci muito cedo, entendeu? Porque eu não Você não pôde tive ser o criança privilégio por de muito tempo. nascer. Exatamente, eu não tive o privilégio de nascer nos Estados Mas Unidos, no Brasil. uma coisa Nasci em importante, Cuba. Zoe, quando você fala sobre informação, né? Que eu tenho muita informação, nenhuma informação que eu tenho é privilegiada. Tipo, não é uma coisa. Pesquisou e É uma coisa que tá pública. Uhum. Você consegue encontrar por meio de livros, por meio de pesquisa na Só internet, querer. documentários. Tá aí. E não tá escondido, porque eu lembro que quando eu era criança, tava na 7ª série, saiu aquele filme Diários de Motocicleta, Uhum. que contava a história do Che Com Guevara, Gael né? Garcia Bernard. Pois é, e eu não tinha a mínima ideia
de qual era a história dele. Eu via de vez em quando o pessoal usando camisa por aí, né? Professor de história. Gays. Tudo, muita gente. Gays usando camiseta do Che, cara. Pois é, aí fui lá, vi o filme, saí de lá pensando, caramba, esse Que cara é top. legal, né? Aí fui pesquisar na internet, acho que no segundo link, já tinha gente falando bem, já tinha gente falando mal, expondo certos dados, pô. Aí você vê, caramba, E aí você vai ninguém fala derivando na disso. pesquisa e vai chegando na realidade, né? Pois é. Mas até hoje, eu imagino que, como você falou lá na doutrinação da educação estatal, o pessoal fala, vamos ser como Che, tido Vamos. como um herói. Seremos como o Che. A gente é obrigado, seremos como o Che. Um Desse jeito, tá? fuzilador, Desse jeito. Gente racista, do céu. homofóbico e que todo mundo acha legal. Até recentemente eu coloquei uma. Você deve ter visto, Eu Zoe. vi. Do, Do filho. aniversário. Então, é que teve um dia antes do aniversário, um arquiteto que é bem famoso lá na GNT. Ele faz uns programas de mudança de ambientes. E ele fez o ambiente do banheiro do filho da Astrid Fontanelli. E a Astrid tem um filho, que se não me engano é adotado, Aham. não tenho certeza. Mas que ele já tinha um quadro do Che Guevara e colocou no banheiro. Daí eu fiz uma zoeira, vi, né? Eu falei, legal eu que ele vi. tá no banheiro porque tá bem no lugar onde se faz número 2. Então tá bom. Acertou, só faltou Feng Shui colocar... tá adequado. O Feng Shui tá bacana, a harmonioso. energia tá alocada no local correto. Só faltou ele tá embaixo lá no vaso Você realmente. acha que a gente usa... a gente não usa papel higiênico em Cuba, né? Você acha que a gente usa o quê? Livro de marxismo e livro do Che Arranca Guevara. uma página. Não, é sério. Mas alocaram bem o recurso, então. Você vê que a alocação de minha recursos cara, escassos deu certo, Ah, né? não, eu tava falando isso antes de vir pra cá. Eu achei que eu tivesse falado aqui. Não. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu já falei nos meus vídeos. E é a minha realidade, então era a minha realidade. Quando eu cheguei no Brasil, eu odiava papel higiênico. Eu não sabia usar papel Tava higiênico acostumado. e eu falava pra minha mãe: isso aqui é muito fino, olha como fura. Tá. Não tenho é vergonhoso, né? Caramba. Não, gente, claro Eu que usava, não. eu usava jornal, eu falava pra minha mãe: mãe, traz jornal, eu não aguento isso aqui. Você Tipo, tinha uma eu- preferência, tipo, Globo, Folha? Qual que era mais adequado? Não, talvez a audiência queira saber. Se alguém quiser testar. Ai, como é besta. Essa foi ótima. Ai, gente. Mas enfim, e daí ela fez Então, isso. uma boa colocou- utilidade, né? Os Uma livros. utilidade Ótima ótima. utilidade. Mas não tinha, é porque não tem essa. Não tem mesmo. Não tinha. tem, Ou só recebe tinha, muito pouco. só tinha. Não tem. Não tem, tá? Não, mas então, olha só, pra- eu pra só- quem tem cu, você compra Cook. no. Não é o que você pensou, tá? Não, é Porque era a moeda A que tinha moeda, paridade com o na dólar. época. A gente só comprava pro meu tio e tal quando ia visitar a gente em Cuba e ele vinha dos Estados Unidos. Então a gente recebia. Só que assim, não é dupla folha, Folha e três, tal. não. Folha é tripla, uma. neve. É aquela bem que, tipo, Que é bom Áspera. que limpa e faz uma esfoliação, né? Bacana. É aquele papel cinza. Aquele cinza aqui de tipo de rodoviária. Agora Acho que é você só usa piorzinho, neve, viu? né? Agora só Neve neve. e folha né? tripla. Folha tripla. ai, A Neve tá adoro. patrocinando a gente aqui? Mas podia. Se não poderíamos tá, liga buscar, pra né? eles e fala que... Patrocínio Neve. Garota propaganda. Não, eu então. posso ser a garota